Vocês gostam de uma boa história? Vocês gostam que seus pais contem histórias para vocês? Seus avós? Vocês cobram isso deles? Sim? Eles contam? Tem que contar a história. Por que contar história é bom? Ou por que ouvir uma história dos pais é uma coisa boa? Porque você fortalece o relacionamento. Fortalece o relacionamento, é verdade. Você aprende mais. Mais o quê? Você conhece mais a história dos seus avós e pais. Elas têm relação com a palavra de Deus. Mais o quê? Elas ajudam em alguma coisa? Você entende sua família. Isso aí. Mais alguma coisa? Ela te ajuda de alguma forma, além dessas que eles falaram? O que você acha? Ajuda a enfrentar os desafios. Ajuda a escolher o seu time de futebol, né? Pequenos botafoguenses. É a primeira vez que eu vejo pessoas da cidade. Impressionante. Rapaz. Alexandre foi mágico, né? Impressionante. Primeira vez que eu vejo criança botafoguense em muitos anos. Eu não vejo mais a criança santista, né? Não existe, né? Não tem mais, né? Agora, criança palmeirense aqui em São Paulo, meu Deus. É igual goiaba, você vê em tudo que é lugar. Manga, né? Goiaba não, manga. Eu lembro. Enfim. Mas contar história é bom, né? Ajuda. Sabe que contar história também fortalece, né? Tudo isso que vocês falaram aí, as histórias nos preparam para a vida, né? As histórias nos preparam para as decisões que tomaremos lá na frente. O problema é que muitas das histórias que nós ouvimos são histórias que não... são meras histórias. Nos ajudam a tomar decisões que... assim, elas são muito legais para a gente, mas no final das contas, qual é o que elas vão fazer mesmo de diferença? Sabe que a Bíblia ela fala muito sobre a necessidade de nós contarmos histórias e de histórias que vão fazer a diferença na vida dos mais novos. Naquele mundo, as pessoas conheciam a família, conheciam o que aconteceu por meio das histórias que elas ouviam no mundo da Bíblia. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então as pessoas só sabiam o que ocorreu porque alguém da família contava uma história. Ao redor da fogueira, antes de dormir. E lá no Salmo 78, nós temos um desafio muito grande que envolve contação de histórias. Envolve contar as histórias do passado. E fala sobre a importância que essas histórias têm. Mas não são histórias simples, não são histórias comuns, como, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia os mais velhos contarem as histórias de, sei lá, de Pelé, né? Eu via meu primo contava um monte de histórias para mim sobre Zico. Eu era bem pequeno, né? Zico, que jogou no Flamengo, nossa. Zico era o melhor jogador, Zico isso, Zico aquilo outro. Primeira memória que eu tenho do Zico é ele perdendo o pênalti contra a França. Contradizia todas as histórias que eu ouvia, né? É a primeira memória que eu tenho, assim, do Zico. Então, mas só que a Bíblia fala de outro tipo de história que é importante nós contarmos. Salmo 78 fala o seguinte, olha que interessante, eu vou ler só os primeiros 8 versos. Esse salmo ele faz parte de uma tradição na Bíblia de um homem chamado Asaf. Não necessariamente foi o Asaf que escolheu ou que escreveu esse salmo, mas ele foi escrito dentro de uma tradição de salmos de Asaf. Asaf foi um grande homem de Deus que viveu nos dias do rei Davi e do rei Salomão. Ele era um levita que trabalhava com música e ele deixou um legado de adoradores do Senhor no Antigo Testamento que vão desde a época que ele existiu até o final do período do Antigo Testamento. Então, ele escreveu alguns salmos e muitos, são 11 salmos de Asaf, 12 salmos de Asaf. Alguns foi ele que escreveu, outros foram escritos em homenagem a ele, digamos assim. E esse Salmo 78 é um salmo que marca muito os salmos de Asaf, porque ele conta justamente sobre a necessidade de contarmos a história. Diz assim o texto: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas
e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Por que esse salmo está falando sobre a importância de nós contarmos à próxima geração aquilo que aconteceu no passado? Por que histórias são importantes na Bíblia? Histórias sobre os atos de Deus no passado? Porque elas mostram para a geração presente e lembram a nossa geração, ou lembram a nossa geração e mostram para a geração dos nossos filhos, ou a geração dos seus netos, que existe um Deus, que esse Deus estabeleceu o mundo do jeito que ele é, que esse Deus ele tem uma lei, que esse Deus cuida do seu povo, que esse Deus não quer que os seus filhos tenham um coração rebelde, e esse Deus quer que aqueles que ouvem as suas histórias tenham esperança. Nós vivemos num mundo sem esperança, cada vez mais sem esperança. Ontem eu estava assistindo um pedaço de um documentário sobre a queda da taxa de natalidade no mundo. Um organismo da ONU, em parceria com algumas universidades americanas, eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, com 140 mil pessoas em 14 países diferentes para estudar o fenômeno da queda de natalidade, da taxa de natalidade no mundo. Segundo os estudos mais otimistas, a humanidade alcançará o pico de 10,4 bilhões de pessoas por volta do ano 2080, 2090. Só que pode ser que esse número não chegue a isso. Eu li um outro estudo que dizia que essa garotada aqui de 10 anos para baixo, eles viverão até o final do século, e quando eles chegarem no fim do século, talvez haja metade da população no mundo que há hoje. Ou seja, eles não vão ter problema para comprar casa própria, porque vai ter gente dando casa para eles morarem. Eles não vão ter. O que vai faltar no mundo vai ser gente. Que as pessoas não querem mais ter filhos. E o que esse estudo que eu estava lendo ontem, ele fala qual é a razão principal pela qual as pessoas não querem ter filhos? O que você acha? Essa não é a razão, pode ser, mas não é a razão alegada. Qual é a razão alegada? Dinheiro. A situação econômica. Mas tem outras razões. Aquecimento global, superpopulação, violência. Como é que eu vou botar um filho nesse mundo? E por quê? Mas se você somar tudo isso e colocar no final, o que está faltando? Está faltando esperança. Nós estamos sendo ensinados a acreditar que não há esperança para o mundo. Nós estamos sendo treinados para achar que o nosso mundo é uma desgraça, é uma porcaria, que está tudo ruim, que está tudo uma droga e que só vai piorar. Fizeram uma simulação da história do mundo até 2100, até o final do século, com a inteligência artificial. Sabe o que essa simulação deu? Só desgraça. Desertificação do mundo, fim das lavouras, colapso energético, guerra civil no Brasil no ano 2032. Você olha para o jornal hoje, eu estava lendo o jornal mais cedo, a primeira matéria que aparece lá, o que ela tira de você? Esperança. Nós estamos sendo treinados para achar que não existe esperança e é isso que a gente está replicando por aí. Até a esperança que tem sido vendida na guerra política é uma esperança que envolve culpa, opressão e até, se necessário, as pessoas recorrerem à violência.
O Salmo 78 nos ensina que quando nós contamos à próxima geração aquilo que Deus fez, nós fortalecemos a próxima geração a aceitar quem Deus é e ter esperança no futuro. E aceitar quem Deus é significa reconhecê-lo como seu Senhor, entender que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e saber que Ele estabeleceu uma lei, Ele estabeleceu uma forma das pessoas viverem. E não existe nada que dê mais esperança no mundo do que saber que tem alguém que não perde o controle das coisas e que continuará fazendo aquilo que Ele sempre fez, que é sustentando todas as coisas. O mundo vai acabar um dia, assim, o Senhor retorna e muda tudo? A forma como o mundo está hoje vai acabar algum dia? Vai. Se Deus quiser, não vai demorar muito. Deus vai estabelecer. Mas e se demorar mais 200 anos? Deus continua sendo Deus. Ele continuará fazendo. Vocês, honestamente, vocês acham que daqui a 100 anos só vai ter deserto, não vai ter lavoura e não vai ter mais nada nesse mundo? É isso. Gente, parece que é só isso que a gente aprende hoje em dia. As pessoas negam a Deus e a negação de Deus leva a isso. E se nós cairmos nessa historinha, nesse conto da carochinha, nessa história para boi dormir, o que a gente vai comunicar para a próxima geração? Desesperança. Está tudo muito ruim. Eu sou uma pessoa... Meu pai era um homem extremamente pessimista. Trabalhador como um cavalo. Começou a trabalhar com 6 anos de idade, morreu com 75 anos, um dia depois, numa sexta-feira, depois de ter trabalhado uma semana inteira. Mas era um homem extremamente pessimista. Para o meu pai, o mundo vivia em crise econômica, as coisas só estavam piorando. Era uma pessoa engraçadíssima, gente boa, mas era muito pessimista. Eu herdei muito do pessimismo dele, infelizmente. Mas eu não posso me deixar levar por isso. Voltando ao texto aqui, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele está falando aqui, eu vou abrir a minha boca para falar daquilo que Deus fez no passado. Contar aquelas histórias que aconteceram, que Deus de fato fez. E aí, Deus libertou o povo de Israel do Egito, no Êxodo? Sim ou não? Deus estabeleceu Davi como rei de Israel, que foi um grande rei, um rei segundo o seu coração? Deus fez Jesus nascer nesse mundo, viver uma vida sem pecado, morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados? Ele fez isso. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Por que você crê em Jesus? Por que você está aqui no Pais e Filhos com seu avô, com seu pai ou com seus filhos? Porque alguém contou isso para você. Alguém contou isso para você. Eu acho uma das coisas mais bonitas da fé cristã é o seguinte: como é que eu sei, por que eu creio em Cristo? Por que eu sei que Cristo ele está certo e todo mundo está errado? Maomé, Buda, Confúcio, quem quer que seja. Por que eu sei? Por que eu sei que a minha fé é verdadeira? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição, ele ressuscitou dos mortos. Agora, como é que eu sei que ele ressuscitou? A Bíblia diz, mas como é que eu sei que o que a Bíblia diz é verdade? Oi? Mas como é que você sabe que isso é verdade? Mas o que sustenta a sua fé? Mas o que diz que a palavra dele é verdadeira? Mas e daí? Você já viu ele falar isso para você? Ele já apareceu, como ele apareceu para Paulo? Alguém contou para você. Sabe quem te contou? Seu pastor te falou que isso é verdade. Eu vou começar simples assim, pode ter sido seu avô, seu pai, mas para o exercício, seu pastor te contou. Sabe quem contou para o seu pastor? Foi o pastor dele.
E quem contou para o pastor dele? Foi o pastor dele, que ouviu de um missionário que chegou no Brasil, vindo dos Estados Unidos, que ouviu do pastor dele nos Estados Unidos, que tinha ouvido de um outro pastor, que ouviu dos antepassados deles que vieram da Inglaterra num navio, que ouviram lá na Inglaterra de um pastor, que tinha ouvido de um outro pastor que veio da Alemanha, que ouviu de um outro pastor, que tinha ouvido de um padre, que ouviu de outro padre, que ouviu de outro monge, 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 que ouviu de um pai da igreja, que ouviu de um outro pai da igreja, que ouviu de um outro bispo, que ouviu de outro bispo que era pai da igreja, que ouviu de um apóstolo, que estava lá domingo de manhã, quando o túmulo se abriu, Jesus não estava no túmulo. É por isso que a gente sabe que é verdade. Porque há 2000 anos, uma geração conta a outra geração, que 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 Jesus ressuscitou dos mortos, e que porque ele vive, tudo isso aqui é verdade. Porque ele vive, posso crer no amanhã, posso ter esperança. É por isso que eu conto a próxima geração. É por isso que vocês, pequenininhos que estão ouvindo essas histórias, vão crescer escutando elas e vão contar para aqueles que virão depois de vocês. A gente não pode quebrar a corrente. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos. Lá no mundo do Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, as pessoas já contavam umas às outras as histórias do passado, de tudo que Deus fez. E assim, os fatos que vão passando de geração em geração vão mostrando para a gente que nós podemos confiar nesse livro, porque esse livro conta para a gente a verdade. Esse livro aqui conta para a gente uma história de gente que viveu aquilo e que não só ouviu alguém que foi para uma montanha lá em Meca e ouviu um anjo recitar um monte de coisa e voltou e escreveu aquilo e recitou para outras pessoas escreverem no papel. Não foi só uma pessoa que estava numa caverna lá e que alegou ter ouvido coisas, não. Que, aliás, é igualzinho isso aqui, né? Curioso. Não é igual um cara que foi na base de uma montanha lá em Nova York, encontrou um monte de placa de ouro que ninguém viu, que o anjo veio, interpretou e traduziu para ele, só que ninguém nunca viu essas placas de ouro. Não, quem escreveu isso aqui viu o túmulo aberto. E quem escreveu antes deles viu o que aconteceu. E ele falou para a gente comunicar isso para os nossos filhos. Por quê? Verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Para quê? Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, para que essas pessoas tenham esperança. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Por que nós contamos à próxima geração aquilo que nós recebemos da geração anterior? Para que nós tenhamos esperança, para que nós lembremos que existe um Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu as coisas como elas são, que cuida da gente, que cuida desse mundo, para que nós lembremos que existe um Deus que fala com a gente, tem um Deus que nos ensina e nos dá a capacidade de ensinar aos nossos filhos. Nós contaremos à próxima geração, porque se a próxima geração não ouvir, eles não vão saber o que Deus fez na nossa vida, eles não vão saber o que Deus fez na vida dos nossos antepassados, e eles não vão saber o que Deus pode fazer na vida deles. Eu sei um monte de coisa que Zico fez, e eu vi Zico jogar 2, 3 vezes na minha vida, eu era tão pequeno que eu nem lembro. Eu sei de um monte de coisa que Pelé fez, porque eu vi um vídeo lá, um filme antigo sobre o Pelé, e eu nunca tinha visto o Pelé jogar. Eu hoje falo para os meus filhos que em 2019 eu vi o meu time ganhar a Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro, ganhar isso, que Gabigol comeu a bola, Arrascaeta comeu a bola, e os meus filhos, eles acreditam em mim, eles botam a blusinha dele do Flamengo, e contra todas os palmeirenses, eles continuam sendo fiéis àquilo que eu tenho transmitido a eles. Porque todas as crianças aqui do condomínio são palmeirenses. Fazer o quê? Tá vendo? Tá vendo o poder?
Tá vendo o poder que uma história tem? Gente, o desafio é o desafio é continuar contando para a próxima geração. O desafio é não deixar essa corrente que tem passado de geração em geração há 2000 anos ser quebrada. Não seja você o que vai quebrar o elo dessa corrente. Sabe por quê? Porque quem contou para você essa história não deixou essa corrente se quebrar. Você precisa continuar sendo um elo forte dessa corrente. E você precisa ensinar os seus filhos e os seus netos a serem elos fortes dessa corrente para essa corrente não se quebrar. Porque se um dia ela se quebrar, acabou a esperança. Se um dia ela se quebrar, acabou a fé. Se um dia ela se quebrar, acabou o amor. E no final das contas, o que vale, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, é fé, esperança e o amor. Porque Jesus Cristo, Ele nos dá condições de viver uma vida assim em meio à nossa família, em meio às nossas igrejas, de comunicar isso para a nossa sociedade e de continuar contando à próxima geração para que eles continuem tendo fé, esperança e continuem amando. Até que um dia o Senhor Jesus voltará para nos encontrar e aí, como disse Paulo, só vai restar o amor, porque a gente não vai precisar mais de fé, porque Ele estará diante de nós. Nós não precisaremos mais de esperança, porque Ele estará diante de nós, mas nós viveremos eternamente amando ao Senhor e sendo amado por Ele. Por que nós contamos à próxima geração? Porque se nós não fizermos isso, esse mundo vai contar para eles uma história onde não há esperança, onde não há fé e onde não há amor. E a corrente vai se quebrar. Essa é a sua tarefa como pai. Essa é a sua tarefa como avô. Essa é a sua tarefa como criança pequenininha que está ouvindo essas histórias. Crescer ouvindo e crescer acreditando. Jesus nos ama, a Bíblia assim o diz. E nós podemos crer nisso, porque essa história ela tem sido contada há tanto tempo, e todos os momentos que nós olhamos para ela, e todos os pontos da história que ela tem sido contada, nós podemos confiar e saber que ela é verdade. Não só porque Deus está presente na nossa vida hoje, mas porque aquilo que Ele fez lá no passado foi verdade. Aquilo que Ele fez lá no passado aconteceu de fato. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados, Ele ressuscitou para nos dar vida, Ele ressuscitou para que nós recebêssemos o perdão de Deus, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter esperança de que a vida vai melhorar. Nós pudéssemos ter esperança que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso levantar cada dia da minha cama, trabalhar, me esforçar, lutar para cuidar da minha família e para fazer o meu melhor. Não seja o elo fraco dessa corrente. Continue comunicando, pregando, contando à próxima geração. Porque você só chegou aqui porque a geração anterior contou para você. O meu desafio para você é, quando você sair daqui, quando você voltar para casa, continue contando essa história aos seus filhos. Continue contando essa história à sua família. Continue vivendo por essa história. Continue entendendo cada vez mais os detalhes dessa história para que você encontre qual é o seu lugar nela. E continue contando a história. Porque enquanto essa história for contada, esse mundo vai ter esperança. E a inteligência artificial, o jornal, eles vão perder. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que sustenta todas as coisas e que nos dá esperança. E a esperança é o que nos move a cada dia, para nosso próprio benefício e para o benefício da nossa família e de todos aqueles que dependem de nós. Amém? Então, continuemos contando a história, vamos orar. E eu queria fazer um desafio essa manhã. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu queria aproveitar essa ocasião, esse momento aqui, para desafiar você que ouviu esse desafio, que ouviu tudo que foi pregado aqui nesse fim de semana, as brincadeiras. Você que está aqui com seu filho, com seu pai, com seu avô, você que quer continuar fazendo parte dessa história, eu queria desafiar você a refletir sobre isso. Onde você está mesmo, não precisa fazer nenhum movimento, não. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus nessa hora, e eu quero que você fale com Deus.
E eu quero que você fale com Deus, eu quero te desafiar a falar com Deus o seguinte: Senhor, me ajuda a continuar contando essa história e me ajuda a continuar vivendo essa história. Me usa, Senhor, para abençoar os meus filhos, me usa, Senhor, para abençoar os meus pais, me usa para abençoar aqueles que vêm depois de mim, e me usa para que essa história continue sendo contada. Não permita que eu jamais seja um elo fraco dessa corrente. Não permita que eu jamais esqueça. Me ajuda sempre a lembrar. E me ajuda, Deus, a caminhar contigo, independente dos erros que eu tenha cometido, das coisas que eu tenha esquecido ao longo do caminho, independente dos momentos em que eu não fiz aquilo que o Senhor queria, que eu não fui aquilo que o Senhor esperava de mim. Independente, ó Deus, de tudo de errado que eu porventura possa ter feito, cura o meu coração, restaura a minha comunhão contigo, fala ao meu coração, me ajuda, Deus, a me integrar de novo a essa história e continuar contando e continuar vivendo ela. E para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que nunca teve a oportunidade ou nunca teve o momento em que você parou e confessou a Jesus e falou: Senhor, perdoa os meus pecados e vem morar no meu coração e vem transformar a minha vida, faça isso nessa hora. Convida Cristo para fazer a diferença. Convida Cristo para te dar uma nova vida. Eu vou parar de falar um pouco agora e eu queria que você conversasse com Deus onde você está e resolvesse o seu coração diante dele para que você continue sendo um elo forte dessa corrente. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, por esse fim de semana, por essa ocasião aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que veio trabalhar, cada pessoa que veio servir, cada pessoa que veio participar, ó Deus. Que o Senhor providencie grandes bênçãos sobre cada um deles, ó Pai. E que os nossos irmãos queridos que voltarão para casa hoje, que o Senhor fortaleça o coração deles ao longo desses dias, dessa semana. E que até nos vermos outra vez, ó Deus, que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe e os use para continuar contando essa história e também para continuar vivendo essa história, Deus. Que o Senhor nos dê esperança a cada dia, esperança de que o Senhor é quem determina como as coisas serão e não as forças desse mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor vive e porque o Senhor vive nós podemos crer no amanhã, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.